Aí, gente, 6h36, é hora do gostoso café favorito. A Generoso está presente em várias ações sociais aqui da nossa região. Merece o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento. E aí você que quer fazer transporte para qualquer parte da região, fale com Transporte Generoso. Pela internet é rápido e fácil. Generoso.com.br. A Generoso atende regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e mais 3.500 cidades do Brasil. Se você precisa transportar, a queridinha de Volta Redonda está às suas ordens. Transporte é Generoso! Ele chegou, trazendo a emoção do futebol de um jeito diferente. Ele chegou, de olho na jogada, ele vai contando tudo pra gente. Em cada lance de gol, vai levantar a massa, vai comandar o show. No gogó, no peito e na raça, o peito de aço chegou. Dário de Paula tá aqui, na sintonia do vale, pra gente vibrar, pra gente curtir. Dário de Paula. Agora são 6h37, hora do café favorito. Antes do noticiário esportivo, uma informação de primeira. Meu ouvinte Carlos, do bairro Volta Grande 2, está deixando Barra do Piraí nesse momento, em direção à Volta Redonda, e pede aos motoristas que tenham toda a cautela, porque chove muito no trecho da BR-393, na região do Médio Paraíba Fluminense. Agora são 6h38, esta é a hora do café favorito. Flamengo! Uma estreia do jeito que a galera gosta, com vitória diante de um dos candidatos ao título. Ao derrotar o Palmeiras por 1-0 na tarde passada no Maracanã, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Flamengo foi o único carioca a vencer no fim de semana. Depois de uma arrancada brilhante de Bruno Henrique, aos 29 minutos do segundo tempo, Pedro se jogou na bola cruzada e marcou o gol da vitória. Ele deu conta do recado ao substituir Gabigol, que sentiu uma indisposição gástrica na noite de sábado e foi cortado do jogo. O Flamengo, que começou bem a arrancada pelo tricampeonato brasileiro, vai ficar 10 dias sem jogar por ter cedido seus jogadores para as seleções olímpica e de profissionais. O jogo contra o Grêmio pela segunda rodada foi adiado. O time de Rogério Ceni só volta a campo no dia 10, quinta-feira, pela Copa do Brasil. Joga contra o Coritiba, no Paraná. No dia 13 de junho, às 20h30, pelo Brasileirão, enfrenta o América Mineiro, no Maracanã. Fluminense! Estreou fora de casa contra o São Paulo na noite de sábado e perdeu a chance de voltar ao Rio com uma vitória. Nenê perdeu aos 28 minutos do primeiro tempo um pênalti sofrido por Abel Hernandes. Durante a maior parte do jogo, o time de Roger Machado foi melhor, mas parou na boa atuação do goleiro Thiago Volpi, que foi o melhor em campo. Pelo Brasileiro, o Fluminense volta a jogar domingo às 11 horas no Maracanã contra o Cuiabá. Antes, na quarta-feira, às 21h30, pela Copa do Brasil, joga no Maracanã com o Bragantino. Além de Flamengo 1, Palmeiras 0, São Paulo 0, Fluminense 0, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A apresentou os seguintes resultados: Cuiabá 2, Juventude 2, com a polêmica demissão do técnico Alberto Valentim, que manteve o time do Cuiabá invicto nos últimos 10 jogos com 7 vitórias e 3 empates. Bahia 3, Santos 0. Desastre em Belo Horizonte, de virada, Fortaleza 2, Atlético Mineiro 1. Ceará 3, Grêmio 2, Atlético Goianiense 1, Corinthians 0, Bragantino 3, Chapecoense 0, Atlético Paranaense 1, América Mineiro 0, Internacional 2, Sport 2. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Com o Sicredi vou fazer render e tem prêmios pra eu concorrer. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi, é poupanção. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Confira o regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br e participe. Dário de Paula,
rolando a bola pra você. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. 6h41, hora do café favorito. Estreou em casa com derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado de 2-0 para o Operário não estava nos planos do mais pessimista dos torcedores. Com propriedade, o Operário do Paraná venceu o Vasco, dominou a maior parte da partida e construiu o placar no primeiro tempo com gols de Leandrinho aos 7 minutos e Ricardo Bueno aos 42. O time paranaense colocou ainda 2 bolas na trave, enquanto o Vasco ofereceu pouco perigo. O Operário é o primeiro visitante a ganhar nesta Série B e se iguala ao Náutico na liderança. Já o Vasco fica lá embaixo com o CSA. O time de Marcelo Cabo volta a jogar amanhã, terça-feira, só que pela Copa do Brasil. Pega o Boa Vista às 21h30 em Bacaxá, no jogo de ida da terceira fase. Pela Série B, o próximo compromisso do Vasco será no domingo, dia 6 de junho, contra a Ponte Preta, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Apesar de ter atuado com um homem a mais a partir dos 40 minutos do primeiro tempo, ficou no empate em 1-1 com o Vila Nova na noite de sábado em Goiânia, na abertura do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vila Nova abriu o placar aos 7 minutos da etapa final com William Formiga. 6 minutos depois, Rafael Navarro empatou para o Botafogo. O time até tentou pressionar pela virada, mas os goianos se seguraram bem até o apito final. O time de Marcelo Chamusca volta a campo em casa no estádio Newton Santos no próximo sábado às 21 horas contra o Coritiba. Além de Operário 2, Vasco 0, Vila Nova 1, Botafogo 1, a primeira rodada da Série B apresentou os seguintes resultados: Brasil 0, Londrina 0, Guarani 1, Vitória 1, Náutico 1, CSA 0, CRB 2, Remo 2, Confiança 3, Cruzeiro 1, Coritiba 2, Avaí 0, Brusque 2, Ponte Preta 1. A rodada será concluída logo mais às 20 horas com Sampaio Corrêa e Goiás no Castelão. Em sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série C, o Volta Redonda foi goleado por 3-0 pelo Altos do Piauí. O estrago foi ainda maior, pois o time de Neto Colucci teve 2 jogadores expulsos no segundo tempo. O lateral Oliveira e o zagueiro Gabriel Pereira, que vão desfalcar a equipe na segunda rodada domingo contra o Manaus às 16 horas no Raulino de Oliveira. Além de Altos 3, Volta Redonda 0, a primeira rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C apresentou os seguintes resultados: Floresta 2, Jacuipense 0, Botafogo da Paraíba 0, Ferroviário 0, Tombense 1, Paysandu 1, Manaus 2, Santa Cruz 0. A seleção brasileira joga contra o Equador na próxima sexta-feira, dia 4, em Porto Alegre, e contra o Paraguai na terça-feira que vem, dia 8, em Assunção, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O zagueiro Rodrigo Caio, do Flamengo, foi convocado para substituir Thiago Silva, que se contundiu na decisão contra o Chelsea, campeão da Champions. Ainda se apresentarão Ederson e Gabriel Jesus, do Manchester City, e os atletas do Flamengo, Gabigol e Everton Ribeiro. Em princípio, todos chegam hoje. Gabriel Jesus é esperado amanhã. Enquanto o grupo não fica completo, participarão dos treinamentos nos próximos dias 5 jovens jogadores, entre eles o volta-redondense João Fernando, goleiro do Flamengo, de 20 anos. Conmebol anuncia a suspensão da Copa América na Argentina e não descarta cancelar o torneio. Diante de intensificação da pandemia da Covid-19 no país, a confederação busca realizar jogos em outro local. Colômbia, outro palco original, também deixou a organização por problemas sociais. No futebol não tem pra ninguém. Dário de Paula. Dário de Paula. Rolando a bola pra você. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. Mudar a vida das